a chegada do frio, chegam também muitas comidas gostosas, não é mesmo? Como as sopas, os fondis. E olha, tem sempre aquela pergunta que a gente fica pensando, será que toda aquela sopa, né, todas as sopas ou toda aquela sopa que eu comi é light? Podemos comer o quanto quisermos? Será que todo fundi é calórico? Às vezes as aparências enganam. E para a gente ficar por dentro do valor nutricional desses alimentos, convidamos a nutricionista Eugeandra Canziani. Boa tarde, Eugeandra. Boa tarde. Bem-vinda. Obrigada. A minha avó, ai, coitadinha da minha avó, ela tá lá no Paraná, né? Ela não vai me ouvir, eu acho. Ela fala assim, fiz uma panela de sopa, mas daí fala assim, quanto você comeu, vó? Eu comecei 6 pratos. Bastante, e ela acha, né, que ela tá light, porque nessa noite ela comeu uma sopinha, entendeu? E a gente às vezes faz isso, né, Eugeandra? Ah, vamos comer uma sopa, é que sopa é levinha. Toda sopa é leve? A gente sabe que não, né? A gente não pode se enganar e achar que toda sopa é leve. O que acontece é que no inverno a gente tem uma demanda maior de calorias para manter o corpo numa temperatura adequada. Né? Então, quando é frio, a gente necessita mais de alimentos quentes. Entendi. O problema são esses tipos de alimentos, né? E a quantidade que a gente está ingerindo desses alimentos. Entendi. Vamos ali para o plasma, que a gente separou algumas sopinhas, as mais tradicionais, né, Micael? Para a gente mostrar aqui hoje, ó. Esse aqui é um caldinho de feijão? É uma sopa de feijão, uma minestra, né, como falam, né, tradicionalmente. A sopa de feijão, ela é calórica? A gente pode, quando a gente for falar em alimento, a gente tem que pensar na questão de nutrientes, né? Sim. Porque quando a gente pode comparar um alimento com outro, às vezes um é mais calórico, porém traz benefícios para a saúde. Claro, a gente precisa de calorias para viver. Exatamente, né? E a gente precisa de nutrientes. É uma comparação bem simples. Se a gente for pegar uma castanha do Pará e um pedaço de bolo, é um pedaço de bolo simples. A castanha do Pará, ela vai ter mais caloria. Né? Porém, ela tem nutrientes. Entendi. Então, e às vezes os carboidratos ali, ou os nutrientes, eles são melhores processados pelo nosso organismo, digamos assim. Exatamente. E então, se a gente for pensar no caldinho de feijão, é extremamente nutritivo, né? Sim. Tem um carboidrato, mas ele é extremamente saudável. Então, a gente pode considerar que uma kombucha cheia é o suficiente em questão de nutrientes. Junto com 5 fatias de pão. Não. Não que eu faça isso, não. Capaz, né? E pior que eu sei que você não faz. Mas o acompanhamento é importante também. Ou seja, eu vou colocar, por exemplo, às vezes eu coloco um macarrãozinho. Então, um integral seria mais indicado. Isso, opções que tenham mais fibras, né? Que daí Entendi. saciam mais. Isso já vai deixando ela um pouquinho mais... E se você consome 5 fatias de pão, você vai reduzindo aos poucos. Não sou eu, mas tem alguém lá em casa que gosta do acompanhamentinho na sopa, então a gente já deixou o recado. Vamos ver a próxima sopinha. Vamos ver aqui. Sopa de inholine. Até eu mandei no Facebook uma pergunta, quem é que conhecia sopa de inholine aqui na nossa região, né? E algumas pessoas não conheciam hoje na região. É um prato tradicional italiano, né? Esses são tortézinhos, dentro pode ter frango, pode ter abóbora, pode ter queijo, pode ter carne. E essa sopinha, que eu acho que é a sopa que eu mais comi na minha vida. Lembra muito a questão da avó, né? Da Exato, infância. porque ela tem a massinha, né, que é branca, é o tradicional, a inholine, eu não sei se o pessoal conhece aqui, ou se conhece como tortézinho, alguma coisa assim. E aí os acompanhamentos tradicionais, que é o franguinho, o molhinho. O que a gente tem que pensar? Que a gente pode comer qualquer alimento, Certo. né? O que a gente tem que pensar é que tem alguns alimentos e um momento que você vai comer que não é tão interessante, por exemplo, a parte da digestão. Se a gente for comer à noite, já fica mais pesado. E ela é uma sopa pesada. Isso, porque como ela tem bastante a parte da farinha branca, então a digestão já é diferente. Exato. Então é interessante também para quem consumir à noite, de repente tomar um chazinho mais digestivo, um chá verde depois. Se eu não vou consumir à noite, mas até que horas, por exemplo? Umas 6 da tarde? Isso, seria perfeito, até esse horário. Aí poderia comer essa sopinha quentinha. Em termos de calorias, é extremamente calórico. Ai, sério? Extremamente calórico. Eu vou sair daqui correndo hoje. E questão de nutrientes, comparado ao caldo de feijão, é incomparável, na verdade. Ah, olha só, pois é. Esse é o qual, Micael? O caldinho de frango. Tá no TP, ó. Caldinho de frango. Ah, o caldinho de frango é legal. Dependendo até a forma de como ele é feito, né? Ele é bem proteico, né? Então, a questão da saciedade e de você mastigar, né, auxilia bastante. Entendi. Então, comparado aos demais, também ele tem, em questão de calorias, ele tem menos e também sacia mais por ser fonte de proteína. Ah, entendi. Então, se eu tiver que optar ou for comer mais tarde, for comer bem à noite, o caldinho de frango, ele é muito bem-vindo. Exatamente. Vamos ver aqui a próxima. Caldinho verde. Isso aqui é calabresa, Micael?
Aí já... É tudo quantidade, Claro, né? lógico. É porque o que acontece, a calabresa, ela acaba dando um sabor. E dependendo do que você comeu ao longo do dia, ela pode entrar, sim. Exato. Né? Então, a gente tem que cuidar só na quantidade de farinhas, de farináceos que você consumiu ao longo do dia. E aí, caso contrário, você pode comer tranquilamente. Entendi. Sim. Para quem tem o colesterol alto, essa já não seria indicada por causa da calabresa. Na verdade, o colesterol alto hoje ele é mais relacionado com a parte de farinhas brancas do que da própria gordura. Então, o excesso, de, por exemplo... Isso rende outra pauta. Exatamente, exatamente. Olha que essa é uma sopinha tradicional de macarrão com legumes. Olha aí, eu acho que essa é a sopinha mais, né, consumida, né? Chega em casa, a gente já joga até o que sobrou do almoço dentro da panela, a mandioquinha, o macarrãozinho, a carninha que sobrou. Ou coloca, né, a própria batata. Sim, meu pai faz muito isso. Sim, os meus avós inclusive, também. ele está assistindo, né? Ele chega em casa, ele pega tudo que sobrou do almoço e já faz aquela sopa. Pai da Eugêndra, que horas que o senhor faz isso em casa? Não esqueça de convidar. Fica uma delícia. Fica. É saudável. É saudável. Né? A gente junta lá os legumes que sobrou, aí coloca uma batatinha doce, um chuchu, uma abóbora. Pronto. E a parte do que a gente falou da mastigação é super importante, né? Pois que a gente estava comentando. Exato. Porque o que acontece? Às vezes, quando a gente faz uma sopa que ela é muito líquida, né? Um creme ou um caldo, a gente não mastiga. Né? E aí fica com aquela sensação de não comi nada. Exato. Então, a mastigação sopa de cebola? é importante. Tu colocou isso aqui para mim, né, Micael? Então, essa é uma sopinha de cebola. Olha aí. À noite, a cebola é indigesta ou não? Vai muito de cada pessoa, né? Tem gente que, assim como o feijão, tem gente que tem dificuldade para digestão e a cebola também. Entendi. Vai muito de... Então, e se a pessoa se conhece, ou seja, Eu não nunca tem comi problema. uma sopa de cebola. Nem... Vamos ver a próxima. Diferente. Vamos ver aqui, já estamos no fundi. Fundi de queijo. Fundi, gente. Vamos desmitificar agora o fundi. Muito calórico? Extremamente calórico, dependendo do que for acompanhar esse fundi. Né? Hoje a gente tem os queijos maturados, que são aqueles queijos mais velhos, né? Que tem um menor teor de lactose, por exemplo, para quem tem uma dificuldade de digerir essa lactose. Então, tem queijos que são mais maturados e, dependendo do acompanhamento, é interessante a gente verificar isso. Se eu trocar o pão pela carne, perfeito, aí não fica tão calórico. Perfeito, Ou seja, exato. pega um queijo de baixa caloria, um queijo de baixa lactose, para quem tem a intolerância, tira o pão e coloca daí um grelhadinho. Aí tá perfeito. Às vezes tem um queijo que ele é até mais calórico, porém ele tem mais gordura, porém ele sacia mais rápido. Ah, entendi. Tem até essas dicas assim que são importantes. Claro. Você acaba até comendo menos. É verdade. E tem o próximo e o último, que é uma coisa que ninguém gosta, né, pessoal? O fundi de chocolate. E aí? Hoje a gente tem bastante opção. O pessoal não pode reclamar, né? Não. Porque a gente tem hoje de chocolate 50%, 60%, 70%, 100%. Então, dá pra gente ir trabalhando. Mesclar. Isso, pode ser metade, metade, porque é uma forma de você até mudar os seus hábitos alimentares, né? Ou seja, então, a forma, pelo que eu entendi de toda essa entrevista, Eugêndra, pra gente finalizar, a forma é, primeiro, como eu preparo, segundo, o quanto eu como e terceiro, os acompanhamentos. Isso. Porque às vezes uma beliscadinha ali no pãozinho, isso ou aquilo que tá ali, coloca um complementinho, aquilo ali vai modificar toda a estrutura do meu prato. Exatamente. E aí também vai, né, se você está muito tempo sem comer e você vai se deparar com uma comida dessa, obviamente que você vai comer muito, muito mais. Exatamente. Né? Obrigada, seja sempre bem-vinda. E eu não vou esquecer dessa outra entrevista aí pra gente falar de quem tem o colesterol elevado com a relação com as massas brancas aí. Tá bom? Seja sempre bem-vinda.